Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano. Juntos conversaremos sobre atualidades, política e direito. Tudo bem consigo, João? Como está Lisboa? Tudo bem por aqui e por aí, Rui, também? São Paulo com tempo nublado, um pouco de chuva, mas tudo bem. Brasil caminhando no meio de tempestade. Mas não é só o Brasil, né, João? Parece-me que o mundo todo Não, enfrenta uma tempestade. infelizmente parece que basta ligar as televisões, ver as redes sociais e percebemos que a contestação social está a crescer em todo lado e a instabilidade política, infelizmente, generaliza-se em alguns países. E Portugal, infelizmente, apesar do bom tempo, porque nós estamos com temperaturas para nós quase de verão, com as praias já a começarem a ficar cheias, mesmo durante a semana por causa das férias escolares da Páscoa. Nós estamos com uma temperatura a rondar os 26 graus, já dá perfeitamente para ir à praia. As pessoas aproveitaram, algumas pessoas, eu diria que muitas pessoas aproveitaram para tirar uns dias e descansar na praia ou onde entenderam. Os hotéis no Algarve, por exemplo, por notícias que têm vindo a surgir, estão cheios. Mas pronto, a situação política em Portugal é tudo menos pacífica. Tivemos uma semana muito difícil. A TAP, mais uma vez, eu diria que a TAP tem sido um grande problema para os últimos governos e para este então está a sê-lo de uma forma muito acentuada, porque esta semana tivemos audições muito importantes na Comissão Parlamentar de Inquérito. Tivemos a CEO, que terá sido alegadamente despedida com justa causa, e tivemos a doutora Alexandra Reis, que foi o início de todo o problema TAP, por causa de uma indenização que recebeu de €500 mil. Isto é de tal ordem que, neste momento, fala-se em degradação inaceitável. Porquê? Porque, por vários motivos, por exemplo, houve um CFO, um ex-CFO da TAP, que foi ao Parlamento dizer que nada sabia sobre a indenização e que depois surgiram SMS onde ele claramente sabia, onde ficou claramente demonstrado que ele sabia. Depois, e aqui é o mais grave, no dia 17 de janeiro deste ano, na primeira audição da senhora CEO, no dia anterior, foi realizada uma reunião com deputados do Partido Socialista e com membros de ministérios, nomeadamente dos assuntos parlamentares e das infraestruturas, alegando-se e dizendo-se que houve envolvimento nesta convocatória da senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e do senhor Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e que toda a gente está boquiaberta como é que é possível haver uma reunião, entre aspas, preparatória de uma ida ao Parlamento para falar numa comissão de inquérito. Como deves calcular, a partir daqui foi uma série de contra-informação. Eu não vale a pena estarmos aqui a falar de todos os pormenores, mas o que se passa é que estamos em Portugal a assistir a situações que não são nada agradáveis para ninguém e que, segundo se diz, inclusivamente, um ex-primeiro-ministro, atualmente é presidente da Câmara da Figueira da Foz, o Dr. Pedro Santana Lopes, fala em necessariamente o senhor Presidente da República tem de estar a ponderar a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições. Porquê? Porque isto está com um clima muito complicado em Portugal, politicamente falando. A oposição está a tentar, naturalmente também, fazendo o seu papel, aproveitar para atacar o governo, porque há situações que, de facto, estão a chocar a opinião pública. Esta situação da reunião, fala-se que poderá ser uma daquelas situações que o senhor Presidente da República terá falado como patológicas, que poderiam justificar a dissolução do Parlamento, na medida em que podem indiciar alguma tentativa de limitação dos poderes do Parlamento com o condicionamento do depoimento. Temos também, depois de ter havido o tal despedimento com justa causa em direto numa televisão da senhora CEO pelo senhor Ministro das Finanças,
em que veio-se a saber, depois desse anúncio, que ela atingiu os objetivos a que se tinha proposto. Os resultados que foram apresentados em relação ao ano passado foram de acordo com o que era estabelecido. Houve depois o conhecimento, porque a TAP está-se a revelar eu diria, uma caixa de Pandora. Porquê? Porque, entretanto, apareceram SMS trocados entre a CEO e o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, no qual claramente se vê que eles estavam em concordância total em relação ao que fazer naquele assunto, da indenização de meio milhão a pagar à doutora Alexandra Reis, e dessa forma também o governo teria que saber, porque era o senhor secretário de Estado, ex-secretário de Estado. Entretanto, também foi falado pela doutora Alexandra Reis na comissão de inquérito que haveria uma empresa que teria como diretor comercial e que uma empresa britânica que criaria sistemas digitais de gestão de dados dos passageiros das transportadoras aéreas. Essa companhia tinha como diretor comercial o marido da CEO e teria apresentado uma proposta à TAP para implementação desse sistema. Portanto, é claramente potencial conflito de interesses. Eu diria que é uma caixa de Pandora em que cada vez que se fala alguma coisa nós ficamos boquiabertos por tudo o que lá se passa e parece que há uma sensação, ou havia, agora já não, claro, com esta exposição mediática, uma sensação de impunidade com tudo o que se passava na TAP e que ninguém queria saber, basicamente, porque a questão era, desde que não se soubesse na comunicação social, não era tema. Aliás, há um SMS em que uma das conversas que é tida e que é feita tinha a ver com um voo do Sr. Presidente da República. Também é outro tema que também surgiu esta semana em relação à TAP, porque a TAP é fértil de episódios, em que, supostamente, o Sr. Presidente da República queria que uma data de um voo, salvo erro, de Moçambique, fosse alterada e, assim, forçando 200 pessoas a ficarem mais 2 dias lá para que ele viesse no dia que alegadamente ele quereria. Houve alguém que terá feito esse pedido à TAP, e em que terá havido SMS trocados entre o secretário de Estado e a CEO, em que claramente se percebe que a CEO não queria, porque era um prejuízo de 200 mil euros, segundo ela, e o senhor secretário de Estado dizia que era importante ter o senhor Presidente da República satisfeito para que politicamente estivesse do lado do governo. Pronto, são uma série de coisas assim que vão saindo ao conhecimento do público português na última semana. Isto foi tudo na última semana. Nossa, João, a exposição dessas fraturas, né, da TAP, que escancaram movimentos políticos, que escancaram Extrema-direita. Parcerias espúrias entre indicações espúrias entre marido e mulher, né, e parentes, deixa claro o seguinte: tanto faz se é Portugal, Brasil, se é Estados Unidos ou China, sempre haverá esse tipo de situação, por mais chocante que seja. E o que chama-me a atenção, neste caso em específico, é que há algum tempo atrás a TAP aventava-se a hipótese de venda da TAP, certo? E continua a aventar-se. Continua? Pronto. Então, como é possível no mercado, entre aspas, vender uma empresa que não cuida, não faz um compliance efetivo nos dias atuais? Isso denigre a imagem da própria companhia aérea. Tá? Claro. Esse compliance que envolve questões de ordem política, ingerências, como você bem descreveu, ao longo aí, ocorridas ao longo dessa última semana, escancaram uma caixa de Pandora. Qualquer comprador ficará com o pé atrás para avançar num negócio desses. Mas aparentemente a questão aqui tem muito a ver com a mediatização. Eu não cheguei a concluir, mas há pouco, naquela troca de SMS a propósito da tal viagem que o Sr. Presidente da República e o seu gabinete já desmentiram, mas
o que é dito numa das mensagens é se isto se sabe, vai ser um problema político. Está lá escrito num SMS. Portanto, no fundo, há aqui uma história de já não é tanto o agir como se estivéssemos permanentemente a ser observados, mas agir como queremos quando achamos que ninguém nos vê e depois fazer um papel só para fora, para evitar consequências políticas. Isto é grave porque, como tu disseste bem, vender uma companhia nestas condições, com este envolvimento social e político, não beneficia a companhia. Claro que não. Os assuntos de compliance que tu referiste são relevantíssimos, a não ser que haja uma companhia que queira só, no fundo, as rotas, queira só as rotas, e, ao fim e ao cabo, também temos que ver uma coisa, que é, objetivamente falando, os resultados que foram apresentados foram bons, não foram maus. Portanto, e foram de acordo com os objetivos traçados pela própria gestão e pelo governo. Portanto, estamos aqui perante uma situação completamente híbrida e com sensações completamente divergentes. E já se percebeu neste momento que, ao contrário do que parecia e do que se tentou fazer num primeiro momento, não vai haver só um bode expiatório. É impossível com tudo o que se está a passar. Sim. Portanto, é isso que está em causa quanto a mim. É vermos como é que isto vai evoluir. Agora temos que aguardar, mas também te digo uma coisa, que eu reparei, e muita gente reparou, e isso foi algo que também me surpreendeu, que no dia seguinte à audição com tantas coisas explosivas da CEO da TAP, as capas dos jornais todas tinham o Trump, que eu sei que mundialmente é relevante, mas em Portugal, naquele dia, não era seguramente o Trump que mais preocupava as pessoas. Era a TAP e os milhões que todos lá metemos. E esta quase homogeneização das capas, confesso que me chocou. É uma pasteurização, João, isso tem sido bastante comum. O mesmo ocorre no Brasil, quando situações nevrálgicas que preocupam a grande maioria da população são relegadas a um segundo plano e, como você bem disse, aparece um Trump mostrando os seus problemas e etc., mas numa realidade que, neste momento, pouco interessa a nós. Tá? É Exatamente. compreensível. Essa pasteurização Exatamente. não é positiva. Não, de todo. Não sei se queres aproveitar já e fazer algum comentário em relação à situação do Trump, necessariamente breve, porque neste momento temos pouca informação, mas qual é a perspectiva do Brasil em relação ao que se passou com o Donald Trump? Com relação a esta semana, o depoimento do Trump, a apresentação dele, né, perante a justiça norte-americana, nós temos que o Donald Trump sai bastante fortalecido, João, no sentido de que ele evidencia-se como uma figura forte, enérgica, que contesta tudo e todos, impõe o seu, né, a sua visão sobre tudo que ocorreu, e ainda que venha a ser condenado por conta daquele maquiar, né, dos pagamentos a Storm Daniels enfim, as outras pessoas, né, para calá-las, parece-me que ele sairá muito fortalecido. E aqui no Brasil, o fortalecimento do Trump beneficia apenas uma única pessoa, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro Claro, e a era isso. extrema-direita brasileira. Era isso que eu te ia perguntar e já respondeste de facto. O que se passa é que neste momento a ideia com que eu fico, até em Portugal, observando toda esta contestação social, toda esta erosão da autoridade do Estado que se verifica em Portugal e que já falámos dela a propósito de algumas greves, beneficia estas pessoas que aparecem com um discurso forte, radical, com poucas ideias, mas radical e forte na forma como afirmam esse discurso, que leva a que as pessoas digam: este é que é o nosso líder. Porque, ao fim e ao cabo, a ideia que passa é que as pessoas também estão cansadas desta falta de autoridade. As pessoas estão muito cansadas desta falta de autoridade do Estado. As pessoas precisam, não é de um pai, nada disso, mas precisam de um Estado forte
que imponha as regras e que não tenha medo de, nas situações em que se justificar e não desproporcionadamente, imponha a sua autoridade. E estes personagens, eu diria, estes líderes políticos fortes, que têm um discurso muito direcionado, com 3 ou 4 ideias-chave que repetem até à exaustão e levam ao delírio os fãs, passa como sendo um homem forte por contraponto aos líderes a que se opõem, que têm uma imagem, no entender da opinião pública, fraca. Eu diria que basta ler quase o Mein Kampf para perceber que é isto mesmo. Foi o que aconteceu. Eu não estou a comparar períodos, mas que, de facto, os líderes fortes tendem a aparecer na altura em que existem líderes moderados, muito fracos, sem capacidade para impor a força do Estado e a autoridade do Estado. É óbvio que eles aparecem e eu diria que, basicamente, parecem faca em manteiga de verão quente. Eu tenho impressão, João, eu tenho impressão que o Trump, ele interpreta um papel, né? O papel do líder forte, da águia americana, o papel do líder nato, que as pessoas devem confiar cegamente, como são todos os líderes de extrema-direita. E isso me fez recordar uma leitura que fiz de alguns anos atrás, de uma entrevista que o ator, o Christian Bale, que interpretou o Batman naquela trilogia do Christopher Nolan, e eles, num dos filmes, salvo o melhor juízo, creio que foi no The Dark Knight, eles usaram a Trump Tower para usar como se fosse a Torre Wayne, né, do personagem lá do Batman. E o Christian Bale contava na entrevista que ele conheceu o Trump, né, durante as filmagens, e o Trump convidou ele para conhecer o prédio, né, e as salas, e na medida que eles caminhavam, o Trump tratava o ator Christian Bale como se fosse o Bruce Wayne, um personagem fictício do quadrinho que seria o bilionário, né? E falava, não, porque né, quando nós compramos aviões, quando nós construímos torres e etc., e em alguns momentos o ator tinha que lembrá-lo que ele não era o Bruce Wayne, que ele era um ator que interpretava um papel e que estava ali apenas para filmar, né, um personagem num determinado contexto. Mas a conversa evoluiu de tal maneira que, ao final, o ator resolveu não mais relembrá-lo que ele era um ator e não um personagem fictício. Claro, claro. E isso é emblemático para mim, por isso que eu quis contar essa passagem, porque se o Trump interpreta um papel de líder e já entendeu que ele é esse líder, ele está a confundir ficção e realidade. E isso é muito preocupante, porque Claro. potencializado pela mídia, né, por todas as redes sociais e tendo a atenção mundial, num momento de fragilidade econômica, política, social que o mundo enfrenta aí pós-pandemia, no meio de uma guerra que a Europa enfrenta, né, com Rússia e Ucrânia, dentre outros pormenores, isto é muito, mas muito preocupante, porque pode-se afirmar, aliás, que um líder aí de proporção mundial, entre aspas, está a surgir e numa área que não é zona cinzenta, é muito bem definido, Claro. de extrema direita. Eu queria, até porque tem a ver com a questão da autoridade do Estado, mesmo para concluir, para não fazermos aqui um episódio demasiado longo, mas acho que se impõe fazer essa referência, até porque tem a ver com o que acabámos de falar, com algo que se passou numa praia muito conhecida da linha de Cascais, que é a Praia de Carcavelos, em que houve ocorreram confrontos entre dezenas de jovens em plena praia. Falaram em gangues em confronto, houve também relatos de arrastões. Tudo isto causa pânico nas pessoas. Estamos a falar de uma praia com um areal imenso, em que de facto nós acabamos por assistir a situações de insegurança
e para mais, em duas situações que para mim são preocupantes. A primeira preocupação tem a ver com o facto de termos a nova que foi construída e apresentada como o futuro das universidades em Portugal e foi feita com tudo de bom e do melhor, tem condições fabulosas, tem um túnel direto para a praia, para permitir ao aluno passar por esse túnel e ir direto para a praia, mas como é óbvio, isto é muito direcionado e tem muitos alunos estrangeiros, mas como é óbvio, eles não virão se não tiverem segurança na praia, porque estão-lhe a vender um produto que não é bem o que lhes venderam. Ou seja, se não houver uma intervenção forte, não é só nessa praia, em todas as praias em que se verificam situações destas, estamos a falar desta em especial porque foi o que aconteceu, aquela onde aconteceram alguns episódios menos agradáveis, para ser simpático, na última semana, porque foi uma semana, como já disse há pouco, em que começaram as férias escolares da Páscoa e que por isso havia mais tempo livre, e depois aquela praia tem uma estação de comboio mesmo ao lado, portanto é muito fácil chegar à praia. Exige-se e requer que haja uma intervenção nestas situações para restabelecimento da autoridade do próprio Estado e restabelecimento da confiança das pessoas na própria universidade, porque está tudo a ser afetado. Estamos a falar de uma universidade onde houve um investimento público altíssimo e que, de facto, não vai ser nada beneficiada com este tipo de situações, porque uma das principais imagens da universidade é a Praia de Carcavelos, que está mesmo em frente. E depois temos outro fator adicional de insegurança, para além deste que já existe todos os verões em Portugal, porque é comum este tipo de situações na praia, nas praias da linha, Cascais. O facto de irmos ter em poucos meses, em agosto, a Jornada Mundial da Juventude, que segundo estimativas da organização terá entre 1,5 milhão a 2 milhões de peregrinos em Portugal, vindos de todo o mundo, que vêm umas semanas antes do Papa e que irão regressar umas semanas depois. Portanto, estamos a falar um mês e meio em que teremos estas pessoas a circular por Portugal, pessoas que, em princípio, estas serão pacíficas, mas que, como já sabemos, quando há pessoas pacíficas em tão grande quantidade, também haverá aqueles que vão procurar infiltrar-se para causar confusão. Junta-se a isto o facto de termos, neste momento, um regime de entrada em Portugal através de um visto temporário para procurar trabalho é quase automático, em que vamos deixar entrar pessoas durante, salvo erro, os próximos 4 meses ou mais, para procurarem trabalho em Portugal de forma indiscriminada. E isto não é propriamente algo que nos deva deixar tranquilos, porque estamos perante situações que são situações que todos vemos que vamos ter muita gente a circular e que naturalmente são propícias a situações, infelizmente, de alguma criminalidade e que tem que ter uma resposta firme, forte e com muita autoridade, porque senão é o Estado que está em causa, numa circunstância em que temos uma atenção mundial por causa da Jornada Mundial da Juventude em que vai estar o Papa, e é importante que o Estado defenda a sua autoridade nesta situação, com todos estes fatores adversos, mas que, mais do que nunca, o Estado tem que ser Estado. E isto é algo que eu acho que é importante dizer. João, é muito importante, notadamente porque os olhos de todo mundo estarão voltados para Portugal, por conta da Jornada Mundial da Juventude. Ainda que seja de forma localizada para as comunidades cristãs, mas a simples presença do Papa, do chefe de Estado da Santa Sé, parece-me que urge realmente uma medida enérgica para extirpar, não é atenuar, extirpar situações como essas. E em que pese os jovens seja bastante comum né, na juventude eles se organizarem e criarem situações de enfrentamento. Bem, penso que hoje chegamos ao fim, não sei quanto tempo é que já vai, mas hoje foi uma conversa que peço desculpa pela minha extensão, pela extensão das minhas intervenções, mas acho que havia aqui estes temas todos que aconteceram em Portugal e que justificavam uma reflexão luso-atlântica. Portanto, Rui,
deixo para ti, uma vez que fui eu que falei mais no episódio, encerrar e desejar uma boa Páscoa a todos, obviamente. Espero que tenham uma excelente Páscoa e aproveitem para refletir, pensar e, quem sabe, introduzir mudanças, como, independentemente do valor cristão que tenham ou não tenham, acho que todos devemos renascer todos os dias, notadamente aproveitar este período de pausa para pensar como podemos renascer e ser melhores no futuro. Querido João, daqui desejo também uma boa Páscoa a ti e a todos que nos acompanham. Páscoa significa renascimento, ressurreição. Para nós, renascimento. E tenho a certeza de que este é um momento de profunda reflexão. Uma reflexão, de um lado, introspectiva, para que possamos nos tornar pessoas melhores. E dessa maneira, uma reflexão que seja coletiva, no intuito de que possamos colaborar para um mundo melhor. O mundo precisa desta reflexão por parte de todos nós, sem exceção. Um grande abraço a todos, e estes foram os diálogos Luso-Atlânticos com João Massano e Rui Badaró. Um abraço e até o próximo programa. Espera aí.